Olá, pessoal. Estamos aqui, dentro de uma atividade da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ah, de 2022. Então, a gente está apresentando aqui, vai apresentar, um mini curso relacionado ao LibreOffice. Especificamente, a gente vai falar sobre o LibreOffice Write. Então, eu vou dar uma explicadinha aqui sobre a suíte, alguns dados, a gente vai falar sobre algumas características do software, fazer um exemplo prático, guiado, como se fosse um tutorial, para vocês aprenderem, ou revisarem algumas técnicas possíveis de serem usadas nesse tipo de software, principalmente para o desenvolvimento de relatórios, de estágio, TCC, onde a gente tem alguns documentos dinâmicos, E isso é algo comum na vida dos acadêmicos, Tanto do pessoal do integrado quanto do superior, da pós. Então a ideia é trazer alguns conceitos e algumas dicas para que vocês, quando tiverem que fazer algum tipo de documento como esse, vocês tenham os recursos, para facilitar o desenvolvimento desses documentos. Então, na descrição do vídeo tem um link com um documento que eu vou usar durante a apresentação. Então, vocês podem baixá-lo e, se quiser acompanhar fazendo as atividades também neste documento, é possível. Então, vocês vão encontrar um link aí abaixo para acessar esse documento. Vou colocar disponível aí para vocês, um link do Drive. Então, nessa primeira etapa, a gente vai falar um pouquinho sobre o software. Por que da escolha, do LibreOffice? Então, o LibreOffice ele é um software, uma suíte, que a gente chama, de aplicações voltadas para o que o pessoal chama de escritório, essa ideia do Office aí, que são gerenciadores de apresentação, planilhas eletrônicas, editores de texto. A gente tem algumas alternativas, algumas online, como o próprio Google, o Microsoft 365, o próprio Microsoft Office convencional, E a gente tem essa alternativa que é o LibreOffice, que é um software gratuito, open source, desenvolvido pela comunidade. Então, pensando nessa ideia de que a gente queira usar um software disponível, gratuito para todo mundo, por isso a opção do LibreOffice, certo? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre apresentar o software, Mas primeiro, quem não tem o LibreOffice, e queira instalar no computador, é bem simples. De novo, como eu disse, ele é gratuito, então não tem custo algum. Basta a gente fazer o download do arquivo, e fazer a instalação convencional. Ele tem para todos os sistemas operacionais. No meu caso aqui, eu estou trabalhando com o sistema Windows, sistema operacional Windows, mas independente do sistema operacional, a gente tem ele disponível para qualquer plataforma de sistema operacional. Então, quem queira baixar o sistema, basta ir no seu buscador aí e digitar LibreOffice. E aí ele vai aparecer esse primeiro link aqui, ó, que é o link para fazer o download da aplicação. É bem intuitivo, tem algumas coisas aqui relacionadas ao site, Porque, como eu disse, é uma comunidade, então não necessariamente é uma empresa que mantém, enfim, é uma iniciativa de um software livre, então a ideia é que não tenha uma empresa específica, mas sim uma comunidade, entusiastas que desenvolvem, então por isso eles até pedem doações, exatamente para que esse projeto seja mantido, porque tem gente que trabalha desenvolvendo novas aplicações, evoluções para o software. Aqui a gente tem a opção do download, Então baixe já. E aí tem aí, ó, LibreOffice novo. Aqui eu estou acessando aqui nessa semana aí da SNCT de 2022. Então isso aqui é outubro de 2022. A gente tem uma versão aqui, a versão 7.4.2, que é a mais nova, certo? Normalmente eles têm alguns releases, com algumas novas características, algumas novas propriedades, Então você tem
opções. Nesse caso aqui, a gente pode baixar essa segunda versão aqui, que é uma versão, normalmente existem versões de teste, com algumas características que pode estar em desenvolvimento, normalmente específico, mas a gente pode baixar uma versão mais antiga, né, mais estável, que a gente fala. Então aqui ele normalmente vai reconhecer o seu sistema operacional e simplesmente a gente vai clicar em baixar e ele vai começar a fazer o download aí da aplicação. E aí, como qualquer instalador, né, a gente tem eu já não vou baixar aqui porque eu já tenho ele instalado. Então, como qualquer instalador, né, ele vai baixar e aí depois é só fazer a instalação como qualquer programa no sistema Windows. Eu, particularmente, já tenho instalado aqui, então, uma vez que você instala, você tem a opção aqui dentro do seu sistema, a gente vai buscar e abrir um novo documento desse editor de texto que é o Writer. Então, Writer, LibreOffice Writer, e ele vai abrir uma nova janelinha aqui para a gente, certo? Então, esse aqui é a interface do sistema do editor de texto do LibreOffice Writer. Então, aqui ele tem alguns símbolos bem parecidos com o que a gente já está acostumado em alguns outros programas, visto que existem algumas convenções que são parecidas em todos os softwares. Mas existe também algumas definições da interface aqui que é um pouquinho alternativa para quem está vendo pela primeira vez. Então, ele tem essa cara, né, do editor de texto, então ele tem alguns menus de acesso rápido aqui na parte superior, algumas barras de ferramenta, talvez a instalação de vocês vai estar um pouquinho diferente, porque a minha já está customizada para aparecer alguns comandos, talvez que não estejam no padrão, mas isso é sempre possível de editar aqui no menu exibir, existem diversas ferramentas aqui que a gente pode habilitar e desabilitar. Então, do lado esquerdo aqui também existe alguns atalhos, né, para algumas ferramentas. Ele sempre dá esse suporte que a gente chama de tooltip, né, que é definindo qual a ferramenta e mostrando o nome delas. Então, é possível a gente passar o mouse aqui e ele vai definir o que esses acessos rápidos aqui têm como funcionalidade. Então, aqui do lado direito a gente também tem o painel de propriedades, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Então, uma vez instalado, a gente vai ter esse software aqui. Como eu disse, quem queira baixar o arquivo, que eu deixei aí na descrição para fazer junto, pode baixar o arquivo e na hora de abrir, ele vai abrir aqui no LibreOffice, porque a extensão do arquivo aqui já vai levar para ser aberto no próprio Writer. Então, aqui a gente vai ter o texto e o documento que a gente vai usar durante o curso. Então, basta que vocês baixem o arquivo, baixem o software e ele vai abrir aqui o documento com texto. Depois eu vou trazer já na segunda parte aqui esse documento com o texto que a gente vai usar. Então, essa é a primeira parte, digamos assim, né? Essa introdução. Então, os menus, a gente tem aqui tudo sobre a parte de tabelas, estilos, formatação de página, parágrafos, caracteres. Enfim, a ideia é que a gente não vai conseguir, né, exibir e mostrar todas as funcionalidades, todos os recursos, mas a ideia aqui é trazer os principais recursos, as principais interfaces e, de novo, fazer um exercício aqui, né, voltado principalmente para para documentos, né, nesse formato de documentos acadêmicos, de TCC, relatório de estágio, onde envolve tabelas, figuras, formatações, criação de sumário. E então isso vai ser o foco do nosso curso aqui. E em segundo plano a gente vai também mostrando o software e tudo que ele disponibiliza.